Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Que bom estar aqui novamente nessa oportunidade para estarmos mais uma vez estudando a palavra de Deus. Nessa nossa live de domingo, às 10 horas, rotineiro, estudos do Ministério de Casais para a sua edificação. Então, temos estudado nesses últimos oportunidades a vida de casais, de famílias, de homens e mulheres que são inspiradores para nós, que trazem lições para as nossas vidas nos nossos dias hoje. Então temos estudado a vida de homens de Deus, patriarcas aí nessa sequência, e gostaria de estar continuando os nossos estudos para que possamos tirar lições para a nossa vida nos dias que estamos vivendo. Que Deus abençoe a vida do irmão, a vida da irmã, que Deus esteja sendo presente, fazendo diferença na sua vida nesses dias difíceis que vivemos. Então, nosso grande abraço, meu irmão, minha irmã, e que Deus abençoe. Gostaria de convidar você hoje, nos próximos minutos, estarmos meditando na vida de uma família, ou especialmente de um homem, que tem uma referência para cada um de nós, e é uma história bastante conhecida, uma história repleta de sofrimento, que encaixa no texto que nós colocamos para essa semana, as adversidades e o cuidado de Deus. Vamos pensar nesse assunto, nas adversidades, as dificuldades, situações tempestuosas que estamos vivendo, mas o cuidado de Deus nessa situação, baseado na vida de Jó, o servo, o sofredor, referência de sofrimento, de adversidade, e como ele se portou e Deus tratou com ele nessa situação. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Eu acho que todos conhecem bem a história, mas para situarmos, vamos ler os primeiros 12 versículos do capítulo 1 do seu livro. Então, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e também era numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de tuas mãos o abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, vamos orar nesse momento. Pai, louvado seja o teu nome. Ó Deus, que possamos agora aprender da tua palavra e trazer lições para as nossas vidas no tempos de adversidade, como estamos vivendo agora. Ó Deus, de acordo com o exemplo na vida desse teu servo Jó. Abençoa-nos,
cada um de nós, todas as famílias que nos assistem agora, que a tua graça seja abundante nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos aqui então esse livro, esse personagem bastante conhecido, né? Todos nós já sabemos ou já ouvimos muito a respeito de Jó e a situação que ele viveu, pela qual passou. Que lições nós podemos aprender da vida desse homem? É muito rico esse texto, extraordinariamente profundo, muitas lições para nossas vidas. Vamos tentar analisar algumas delas de maneira rápida, né, pelo nosso tempo, e também não sou a pessoa mais indicada a fazer essa análise mais profunda, mas algumas lições que servem para a nossa vida. Em primeiro lugar, gostaria de rapidamente situar esse personagem, né, e também algumas informações a respeito dele. Bom, nós não sabemos, por exemplo, quem escreveu o livro de Jó. Não há indicação clara na Bíblia, existe conjectura, alguns dizem que poderia ser Moisés, sim, mas alguns, inclusive, poderia ser Salomão, escreveu o livro de Jó, porque ele conhecia essa sabedoria e esse tipo de literatura poética, né, que é o livro de Jó, é um dos livros poéticos da Bíblia. Também, alguns dizem que poderia ser Elifaz, um dos amigos de Jó. Então, o fato é que não sabemos quem escreveu, né, mas ele é colocado como talvez o livro mais antigo escrito, o mais antigo dos livros escritos da Bíblia. Então, com certeza, as indicações ali que nós temos, ali essa história, ela ocorreu, é uma situação real, mas ela é bem antiga, talvez coloca Jó antes de qualquer um dos livros de Moisés. A história, né, que Moisés registra teria sido, então, anterior à história do tempo de Moisés, a história que Moisés viveu, que seria por volta, né, na saída do Egito, quando Moisés lidera o povo. Então, teria ocorrido bem antes. E quanto antes? Alguns colocam o livro de Jó, essa ocorrência, né, na época dos patriarcas. Então, seria contemporâneo aí do tempo patriarcal. E por que razão? Pelo menos 3 razões podem ser citadas. Primeiro, Jó atua ali na sua casa como sacerdote. Ele, então, faz sacrifícios. Deus testemunha que recebe de bom grado o sacrifício de Jó. No final do seu livro você pode encontrar. Deus orienta para que os amigos levem animais até Jó, para que Jó sacrifique esses animais e ore por eles, para que Deus possa então receber, né, e perdoar as ofensas que os amigos de Jó cometeram contra ele. Então, um período patriarcal. Nós vemos que na época de Moisés para frente, ou depois, né, desse período, isso não era permitido. Ou seja, existia o sacerdote que fazia isso. Então, era uma pessoa ou um descendente específico da tribo de Levi que exercia o papel sacerdotal. Então, nesse caso aí, coloca Jó na época dos patriarcas. A segunda coisa era o local. Então, Jó oferece sacrifício na casa dos seus filhos. Ele ia até esses lugares e oferecia, e Deus aceitava esse sacrifício. Então, outra coisa que, posteriormente, a história do povo, o local do sacrifício era específico, era o templo ou um determinado lugar onde se levava o sacrifício levava os animais para serem sacrificados, como holocausto, sacrifício, ofertas ao Senhor. Então, também indica, né, o período bem antes. E uma terceira indicação de que esse período de Jó teria no tempo dos patriarcas é a descrição do período de vida. Veja bem, Jó, o livro começa dizendo que ele era um homem rico, pai de 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Era um homem muito famoso na região de Uz, onde ele habitava. Então, esse homem, uma vida, com certeza, né, uma idade adulta, né, um homem pai de uma casa já formada, pai de 10 filhos e estabilizado economicamente. Então, alguns colocam aí uma suposição também que Jó poderia ter nesse período 70 anos. Por quê? Porque a Bíblia registra que Deus concede, no final da experiência de Jó, tudo em dobro para ele. Então, qual é o raciocínio? Bom, se Jó tivesse 70 anos, o dobro, 140. E a Bíblia diz que depois dessas coisas, Jó viveu 140 anos. Então, 140 mais 70, 210 anos,
era uma idade onde já não se vivia na época de Moisés. Realmente foi reduzido o tempo depois dos patriarcas. Nós vemos lá que Noé e os seus descendentes diretos viveram 500 anos, 300 anos, e depois veio reduzindo. Abraão viveu 175, 170, Isaac 175, Jacó 147. Então foi reduzindo drasticamente até chegar aí aos 70 anos, como diz Moisés lá no Salmo 90. Então a vida chega a 70 anos, em havendo vigor, um pouco mais, mas aí restrito esse tempo. Então, como Jó teria vivido pelo menos muito mais do que 140, talvez aí uns 200 e poucos anos, então também esse dado coloca a sua existência, a sua história na época dos patriarcas. Independente disso, são suposições que a gente pode, a partir daí, tirar algumas lições. Mas o fato é que esse teria sido o primeiro dos livros bíblicos, histórias bíblicas registradas, e mais ou menos no tempo patriarcal. Muito bem, quais as lições que nós podemos tirar disso? Lemos que esse homem era uma referência na sua região e também em relação ao seu conhecimento e intimidade com Deus. O testemunho, irmão, era do próprio Deus, né? Era um homem justo, era um homem reto, temente a Deus, que desviava do mal. Ou seja, um testemunho da boca do próprio Deus, a vida de Jó, esse relacionamento de Jó com ele. O que nós podemos aprender a partir da história de Jó? Primeira lição que eu gostaria de tirar é que, irmão, pessoas boas, pessoas fiéis a Deus, passam por adversidades. Talvez esse seja o primeiro e o maior dos ensinamentos na vida de Jó. Irmão, Jó tinha uma intimidade, uma vida de intimidade, uma vida que agradava a Deus. Deus testemunha, né, diante do próprio Satanás, né, diabo, olha, você viu meu servo Jó? Né? É uma maneira de Deus mostrar, olha, eis aí uma referência. Então, esse homem tinha intimidade, quando ele fazia o que agradava a Deus, se desviava do mal, era uma referência. Então, podemos dizer um crente fiel, um homem com intimidade com Deus. E nós vimos que esse homem passou por muitas adversidades. Então, irmão, pessoas boas, servos do Senhor, homens e mulheres íntimos de Deus, passam por adversidades. Esse é o primeiro ensinamento. Irmãos, esse evangelho que tenta colocar que quando você vem a Jesus, tem um compromisso com Ele, não acontece calamidades em sua vida, ele realmente está vendendo uma promessa furada. Lógico que não vamos a Jesus, não vamos a Deus para passar por adversidade. Mas o fato de termos intimidade com Deus não nos isentam das adversidades. Então, o nosso texto é as adversidades e o cuidado de Deus. E isso aí é o que nós temos que ter certeza. Nas adversidades, Deus está conosco. Ele está acima de tudo e Ele conhece as nossas adversidades. Então, meu irmão, você que nesse período, e quase todos, vale para quase todos, está passando por muitas adversidades, por favor, saiba que Deus não esqueceu de você. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Ele conhece e Ele cuida nas adversidades. Elas têm uma razão, nós muitas vezes não podemos entender, não entendemos tudo. Essa é uma outra lição preciosa. Nós não compreendemos tudo, podemos talvez nunca em vida fazer, somente na eternidade. Mas uma coisa nós precisamos ter consciência. Primeiro, as adversidades acontecem conosco. E segundo, Deus está no controle delas. E na vida de Jó isso é muito claro. Ele passa por adversidade, ele passa por sofrimentos atrozes. Mas Deus determina os limites dessas adversidades. Os limites, se você ler o livro de Jó, você vai ver. Satanás debalde Jó é fiel ao Senhor. Então é um termo assim, que denota, né, uma certa colocação, questionamento, né, como é típico do inimigo, né, uma tipo de sarcasmo. Né? Ele faz isso porque o Senhor tem abençoado, ele é um homem rico, ele é o homem mais rico do Oriente. Jó era um homem extremamente rico, né? Alguns estudos rabínicos, inclusive a Septuaginta, né, afirma que Jó, inclusive, era rei da sua região. Nós não temos base para isso, não vamos entrar nesse detalhe. Mas Jó seria daquela região, né, de Uz, é a região
pertencia aos Edomitas. Então, alguns colocam que provavelmente Jó seria o Jobab, de Gênesis 35, que diz que o seu nome Jobab foi mudado para Jó e seria esse descendente de Esaú, e como consequência, descendente também de Abraão, nesse período aí, quando ocorre a divisão inicial lá de Jacó e Esaú. Mas não temos base para isso. O fato é que ele passa por sofrimentos atrozes. E era um homem, agradava a Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, mesmo assim ele passa por esse sofrimento. Então, no teu caso, meu irmão, está passando por adversidade. Lembre disso. Não indica que Deus esqueceu de você. Não indica que Deus está alheio ao seu sofrimento. Não. Indica que Deus tem propósito na sua vida, na minha vida, nessa situação. Estejamos atentos a isso e ouçamos a voz de Deus no meio dessas adversidades. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que o nosso inimigo, o diabo, ele quer nos derrubar através dos sofrimentos. Irmãos, esse é o desejo do inimigo. Através das adversidades que você sofre, que eu sofro, através das adversidades que os servos do Senhor passam nos dias de hoje, Satanás está atento a ela, porque são oportunidades para ele derrubar, para ele destruir, para ele distanciar esse servo do Senhor dele. Irmãos, veja bem, Jó foi acometido inicialmente, de males terríveis contra os seus bens, tudo foi destruído. Perdeu os filhos, todos mortos, estava num banquete, numa casa, veio um vento tempestuoso lá e derrubou a casa em cima dos 10 filhos dele, perdeu isso de uma vez só. Também perde todas as suas ovelhas, 7.000 ovelhas, perde todos os seus bois, suas juntas de bois, suas jumentas, seus camelos, um após o outro, um evento catastrófico após o outro. O homem fica pobre. E depois, de empobrecido, segundo momento aí, que ele continua firme, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Satanás, de novo, na presença do Senhor, continua num próximo passo. Bom, ele está gozando de boa saúde, não tem nada, mas o Senhor tem abençoado. Mas se tocar na vida dele, ele vai te maldizer. Então, Deus permite uma segunda investida. E o diabo, então, toca a vida, a saúde de Jó. Mas o limite é não lhe toque a vida, não lhe tire a vida. Esse é o limite. Então, Deus está no controle. Mas nessa situação, qual era o objetivo do inimigo? Era que Jó viesse a rebelar-se contra Deus. É que Jó viesse a virar as costas. E nós vimos que isso foi tão intenso, irmão, que primeiro afetou tremendamente a esposa, a casa de Jó, a esposa, que permanecia junto a ele. Ela estava ali com ele, limpando os cacos. Chega uma hora que isso afeta ela, então é que ela fala, olha, Deus esqueceu de você, abandone esse Deus, amaldiçoe e morra. E Jó fala, olha, você está agindo como uma tola, Eu confiaria no Deus na época da prosperidade e agora não. Então a fé da mulher titubeou. Mas nós vimos que esse é o objetivo do diabo, do nosso inimigo, aproveitar essa circunstância para derrubar-nos, para destruir a nossa fé. E ele conseguiu então isso aí. Veja bem, essa reação da esposa de Jó também tem acometido muitas pessoas quando sofre, quando passa por essa adversidade. Isto é, o inimigo tem alcançado a vitória através do sofrimento na vida de pessoas. Isso aconteceu com várias pessoas, aliás, essa tentativa do inimigo de derrubar. Lembramos, por exemplo, além de Jó, vários profetas passaram por isso, Jeremias, sofrimento atroz, Abacuque experimenta uma situação que ele não entende, mas vou para minha torre de vigia e esperarei para ver o que o Senhor vai fazer. Também nós vemos isso na própria vida de Jesus, o servo sofredor. O diabo aproveita a adversidade, 40 dias de jejum e fome e sede, com certeza, ali naquele deserto, e aí oferece para ele a oportunidade de virar as costas para Deus e rebelar-se, Então, nós vimos a posição, esse era o objetivo. Olha, se você maldisser, se você mudar, se você deixar de acreditar nisso, eu te recompensarei.
Também vimos na vida de Paulo o sofrimento que tentava distanciá-lo da presença de Deus, mas a intimidade desses homens com Deus não permitiu que mudasse a sua fé, as suas convicções arraigadas naquele que nos fortalece. E aí nós vimos que viveram e conviveram com isso e passaram por isso. Então, irmãos, isso é uma lição preciosa para nós. O diabo quer nos derrubar através do sofrimento. Não permita, meu irmão, que esses dias, talvez na sua vida também, de tremendas adversidades, onde às vezes não só ao nosso redor, mas em nós mesmos, estamos experimentando dias de adversidade. Tem pessoas aí que têm perdido nessa pandemia entes queridos, pessoas próximas. Tem pessoas que estão passando esse momento e não conseguem entender e às vezes não tem respostas claras para a situação e existe no íntimo de nós aquela ideia, puxa, Deus, por que eu? Deus me escolheu para isso? Por que estou passando por isso? Não mereço, não... A resposta para isso é essa resposta que Jó dá. Ora, eu vi nu ao mundo, vou voltar nu, não trouxe nada, não levarei nada. Então o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. E na situação de que o Senhor toca a sua vida, mas ainda assim, ele vai se manter firme, mesmo com a condenação que ele recebe, então, dos seus amigos, ele se mantém firme. E a Bíblia diz que em nenhuma desses momentos, né, Jó culpou a Deus pelas adversidades, pela situação que o acometia, mas ele confiou no Senhor. Então, irmão, não permita que o adversário, o nosso inimigo, tenha vitória sobre você por causa do sofrimento presente, por causa da adversidade que você está sofrendo. A Bíblia nos consola com relação a isso. Paulo, que passou por isso, ele fala lá na sua carta em 1 Coríntios 10, versículo 13, que não sobrevém sobre nós adversidade ou tentação, situação mais forte do que as nossas forças. Deus limita, né, até aquilo que a gente pode superar. E quando isso extrapola, ele vai dar a válvula de escape. Então é o Senhor que concede o livramento. O que é que você precisa para atravessar essa adversidade? Ter a certeza de que elas acontecem com pessoas fiéis e íntimas de Deus também. Mas, acima de tudo, a certeza de que Deus está no controle. Ele estabelece limites para essa situação. E esse limite, a Bíblia diz que você pode suportar. Eu posso suportar. O exercício da nossa fé, ela fica mais robustecida quando realmente chegamos a esse limite e superamos com a confiança e pela graça de Deus. Isso é muito interessante. Se você pegar histórias de pessoas que sofreram, passaram por grande dificuldade, hoje eles geralmente olham para esses momentos de adversidade e dizem, olha, foi pelo que eu passei que eu aprendi a desenvolver essa confiança. Aliás, a Bíblia diz isso, inclusive, de Jesus. Aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Jesus sofreu muito. E no sofrimento ele aprende que a intimidade, o relacionamento com Deus fortalecia-se através dessas adversidades. Então, aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. Muitas vezes a gente é alheio ao sofrimento. A nossa visão ocidental realmente é de vitória sobre toda a situação, prosperidade acima de tudo, bênçãos acima do abençoador. Então, tem se desenvolvido em nós essa visão, né, triunfalista do Evangelho, triunfalista do cristianismo. Mas também, irmãos, não estamos dizendo aqui que servimos a um Deus que não tem poder fazer qualquer coisa, não. Mas é que muitas vezes nós não vamos entender a razão do que está acontecendo com essas adversidades que acontecem nos nossos dias, comigo e com você. Deus está no controle. E nessas oportunidades é quando o diabo sabe que estamos vulneráveis. Jó estava vulnerável, a sua esposa estava vulnerável, seus amigos estavam vulneráveis. Então ele aí sim tenta para derrubar exatamente nesse período. Não permita a vitória do inimigo sobre a sua vida, irmão, em nome de Jesus. Lute, mantenha a fé, mantenha a convicção de que Deus está no controle. E você não sabe até onde vai, mas você pode ter certeza que Deus está no controle de todas as situações.
Isso também nós aprendemos no livro de Jó, na vida desse servo do Senhor. Uma outra lição importante que nós aprendemos com aqui o livro de Jó. Irmãos, os limites do nosso sofrer, os limites da nossa adversidade está sob o controle do Senhor em todas as situações. Não tenha dúvida a respeito disso. O diabo chega na presença de Deus. E aí está uma situação que às vezes também não entendemos, né? Reuniu os servos e veio também junto o diabo. E aí Deus pergunta para ele, o que está fazendo? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. É isso que o inimigo faz. Ele fica observando, talvez observando oportunidade para agir, uma vez que ele precisa ver essas oportunidades, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele precisa ver e conhecer. Então, na vida de alguns, ele tem esses momentos e vai lá. Mas a Bíblia é bem clara em dizer duas coisas aqui que você pode ter como princípio para você. Nos dois momentos, né? O diabo chega, se apresenta, diz e rapidamente diz, ele saiu da presença do Senhor. Ele sai da presença do Senhor. O inimigo não fica na presença do Senhor. E o Senhor, ele está sobre, então, essa realidade. Ou seja, o inimigo pode estar aproveitando uma oportunidade, uma brecha na sua vida em função do sofrimento, da adversidade. Mas Deus está no controle, Deus está acima de tudo. Nada vai ocorrer sem o conhecimento, sem a permissão de Deus. Isso é destinado a nós. E qual a razão para isso, né? O objetivo, Paulo também discorre a respeito disso, que muitas vezes nós passamos por adversidades para recebermos consolo, para que nós saibamos e aprendamos a consolar a outros pela consolação que nós recebemos. Talvez seja essa aí uma lição que nós precisamos aprender. O momento das adversidades experimentando tem o objetivo de capacitar-nos para consolar a outros, né, com essa consolação que nós recebemos do Senhor durante o período da nossa provação. Né? Hebreus diz que pode ser para exercitar a nossa fé. Né? Você só vai aumentar a tua resistência à medida de que você exercita determinado nível, então vai subindo de patamar. Sabemos aí que os atletas todos conhecem, e mesmo os não atletas, né, que eles começando aí as suas atividades, vai correr, olha, cuidado, primeiro ande, depois de andar, corra um pouco, depois aí você pode enfrentar eventualmente uma maratona. Quem anda de bicicleta, né, tão conhecidos os nossos irmãos, olha, primeiro é uma caminhada de 2, 3 quilômetros, depois vai para 5, 10, e aí tem irmãos hoje aí que tem colocado nas nossas redes, né? Olha, andei 120 quilômetros de bicicleta. Se você começar com 120, provavelmente não vai conseguir voltar para casa. Mas se você começar com 5, 10, aí pode ir aumentando, né? E vai chegar um dia que você vai surpreender com aquilo que você fez. Ou seja, o treinamento. Esse também é um objetivo das adversidades da nossa vida. Capacitar-nos, né, para exercitarmos a nossa intimidade com Deus, a nossa capacidade de resistência e a nossa capacidade de superar maiores obstáculos, maiores adversidades ainda. Então, nos exercita na fé. E uma outra questão que a gente vê aqui, que quando Jó, ele cai nessa situação extremamente do alto da cabeça até a planta dos pés, foi acometido de uma enfermidade que nós não sabemos qual era. Existem algumas teorias também a respeito de qual é, mas a Bíblia não informa. Ele se torna, né, de alvo de admiração, de alvo de pena. E ele recebe a visita, né, e a ideia é que ser confortadora de 3 grandes amigos seus, homens muito ricos também, e contemporâneos dele, também com a mesma nível social, aparentemente, homens ricos, homens que vêm a consolar a Jó, seus 3 grandes amigos. Nós vimos que existem 2 atitudes desses homens que podemos tirar lições para a nossa vida. A primeira é que quando eles chegam até Jó e veem o seu sofrimento, veem a sua situação, a situação era tão calamitosa, tão difícil, que esses homens se aproximam dele, não o reconhecem, mas sabe que é Jó sofrendo ali. E a Bíblia diz que eles ficam 7 dias na presença dele, os 3 decidiram visitar Jó ao mesmo tempo. Ficam 7 dias sentados com ele, sem dizer uma única palavra.
Que bonito isso, que demonstração de amizade, que demonstração de solidariedade no sofrimento. Essa é a primeira parte, né? Esses homens vêm e se solidarizam com o sofrimento de Jó e vêm estar consolados. Depois de 7 dias na presença de Jó, sem falar nenhuma palavra, mas sofrendo o seu sofrimento, eles começam a falar. E aí tem a segunda parte, para tentar explicar a situação tão desesperadora que Jó está passando, eles começam a culpar Jó. Você é responsável por isso, não é possível. Você deve ter pecado, você deve ter feito muito mal para alguém, você deve ter roubado, talvez as tuas riquezas, por assim. E o fato é que Deus está te castigando. Então nós vimos duas coisas, irmão. Às vezes os amigos, os irmãos, não ajudam nas explicações do teu sofrimento. Então isso é mais uma palavra para que eu e você possamos exercer misericórdia, mesmo no momento de nosso sofrimento, contra esses irmãos que às vezes de boa vontade vêm até nós. Alguns trazem consolo através de uma ajuda qualquer, uma palavra inicial, ou a presença que é importante, mas aí às vezes suas palavras, na tentativa de explicar ou consolar a tua adversidade, o teu sofrimento, eles trazem um peso maior. Eu tenho visto, infelizmente, pessoas que nesse período, né, em função de uma calamidade, uma adversidade pela qual passa, ficam muito piores com a explicação, com o conceito, com a ideia das pessoas ao redor, do que com o próprio prova, com a própria adversidade que ele está passando. Porque alguns vieram dizer, você está fazendo isso por falta de fé. Irmão, que duro. Não faça isso, meu irmão. As adversidades acontecem com servos de Deus que têm muita fé, que servos de Deus são fiéis, são íntimos do Senhor. Não tente explicar para ninguém que ele está passando por uma coisa por falta de fé, é por falta de oração, é por causa de pecado na vida. Deus não é esse Deus de ficar cobrando ou permitindo que situações aconteçam na vida porque nós pisamos na bola, porque nós pecamos. É lógico que o pecado não pode existir em nossa vida. A Bíblia diz que nós vamos pecar, mas não pode ser um hábito, tem que ser um acidente. Ou seja, o hospital é o local de corrigir feridos. Então, mas você, como servo de Deus, vai pecar, vai precisar desse hospital, mas você precisa do pronto-socorro. Vai lá, um curativo e saia de lá. Então, deixa o pecado, não pode ser uma constante na sua vida. Mas também a gente não pode explicar isso, o sofrimento de pessoas, porque você pecou, com certeza está em pecado. Com certeza você tem falta de fé. Isso tem destruído muitas vidas. Os amigos de Jó nos ensinam isso. A presença foi super importante. Exerça essa misericórdia de visitar, de procurar, se puder ajudar, de estar presente, de fazer uma ligação, de orar pelas pessoas, né, por essas pessoas. Isso ajuda em muito. Mas cuidado com palavras do tipo, eu vou explicar o que está acontecendo. Você que está em pecado, ou você não está tendo fé o bastante, você está sendo penalizado por algo que você fez. Normalmente, isso vai piorar a situação. Então, exerça misericórdia. Se alguém está falando isso, explicando isso para você, exerça misericórdia com essa pessoa, assim como Jó fez. E aí nós vimos que no final da sua experiência, ele diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Ele rejeitou a explicação dos amigos. Deus veio e explicou para ele, teve intimidade e depois ele orou, fez sacrifícios, né, para aqueles homens, e Deus aceitou e perdoou-os. E diz que Deus mudou a sorte de Jó quando Jó, orava pelos seus amigos. Talvez aí Deus esteja dando uma oportunidade para você também exercer misericórdia com aqueles que estão tentando te ajudar, mas não têm o conhecimento para fazer. E finalmente, meu irmão, gostaria de lembrar que depois dessa experiência de Jó, o que é que aconteceu na sua vida? Deus se revelou plenamente. Irmãos, quando Jó começa as suas adversidades, ele não conhece a história. Nós começamos a ler e sabemos que Deus estava no controle, que o diabo coloca questionamento a respeito da fidelidade de Jó, o objetivo era testá-lo. Nós sabemos, mas Jó não. E aí, no final, ele faz algumas declarações extraordinárias. Você precisa ler esse livro e chegar até o final. Ele é fantástico. A partir do versículo 42, aí no final, que Deus revela-se a Jó,
faz muitas perguntas para ele, Jó percebe que eu realmente não conheço nada do que ocorre nas esferas espirituais. Essa é a nossa posição. Não conhecemos, não sabemos, mas com certeza existe uma batalha espiritual em relação a cada um de nós e você pode estar passando por esse momento de adversidade exatamente para que Deus mostre primeiro para você que você pode confiar nele, nessa situação. Jó aprendeu isso, eu posso confiar no Senhor no meio das adversidades. Segundo, que essas adversidades têm um objetivo, a sua fé ser robustecida, você poder conhecer melhor ao Senhor. E é exatamente isso que acontece com Jó. Ele diz que antes desse momento ele conhecia Deus de ouvir. Essa aí talvez, irmãos, uma necessidade para cada um de nós. Conhecemos a Deus de ouvir dele. Aí depois desse momento, ele afirma, mas agora os meus olhos te veem. Veja que coisa extraordinária. Para nós, isso aí, conhecer a Deus de ouvir ou de ver, né? A diferença é pequena, mas isso é uma grande diferença. Jó, ele era um homem reto, temente a Deus, desviava do mal, mas ainda assim o seu relacionamento com Deus era um nível abaixo do que ele experimentou depois desse momento. Talvez exatamente o projeto de Deus é que nós tenhamos intimidade com Ele. Por isso estejamos passando por algumas provas, algumas dificuldades, para que você e eu possamos ter mais intimidade com Deus. Não apenas de ouvir falar, mas de vê-lo, de conhecê-lo intimamente. E aí ele faz uma declaração. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Já aprendeu isso? Que eu e você possamos também aprender isso. E essa é a lição que eu gostaria de terminar. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. Ele tem tudo determinado. Nada vai pegar o Senhor de surpresa. Mas Ele coloca isso para você, para que realmente você possa conhecer a você mesmo e que você pode exercer e desenvolver intimidade com Deus nessa situação. Você não precisa cair na tentação, cair na adversidade, na situação que está enfrentando. Você pode superá-la com a graça de Deus, com a bênção e a ajuda de Deus. E acima de tudo, que essa experiência possa vir a trazer você mais próximo do Senhor e não distanciar. O objetivo do diabo é que isso faça você virar as costas para Deus. O objetivo de Deus é que você possa ver face a face, ver a sua face e possa afirmar como Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que nós possamos, nas adversidades, encontrar uma oportunidade de ver ao Senhor, de gozar de intimidade com Ele. E aí a Bíblia diz que Deus restaurou a sorte de Jó, né, a vida de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Jó 42, aos versículos 10 e 11. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restaurou tudo que ele tinha. E deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Deu o dobro das ovelhas, dos camelos, das juntas de boi, dobro de tudo. E aí é por isso a teoria, né, de que Jó teria vivido então 210 anos, porque deu 140 anos de vida para ele, para ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e viver com ele uma vida muito bonita, muito gostosa e com certeza influenciadora de todos os seus descendentes pela experiência que ele viveu. Que essa seja a lição. Então, Deus deu tudo em dobro e deu 10 filhos. Tá? Então, nesse caso, mantém o número de filhos que ele tinha antes, agora ele tem 7 filhos e 3 filhas, as mais bonitas do Oriente, aquela região onde Jó vivia, região de Uz, próximo do Eufrates, né, sudoeste de Israel. Nessa região, esse era um homem muito conhecido e as suas filhas tinham uma beleza extraordinária. E a Bíblia até cita o nome dela lá, inspiração para os nossos dias de hoje. Jemima, Keren, Jebub, o nome das filhas dele, inspiração para quem deseja bonitos nomes para suas filhas. Mas que, acima de tudo, a história de Jó possa vir a trazer edificação para a minha vida nesses tempos, sabendo que Deus cuida de nós na adversidade. Não tenha dúvida disso e que Deus te abençoe, irmão. E se estiver passando por um momento de adversidade, confie, Deus está no controle. Amém? Que Deus te abençoe. Lembrando que logo mais à tarde nós teremos às 5 horas, né? Às 17 horas, o nosso culto de adoração ao Senhor, transmitido pelos nossos canais, mas também presencial. E hoje o aniversário da igreja, nós também temos às 19 horas o segundo culto, né, o segundo momento, para que os irmãos tenham a oportunidade de estar presente.
Então você pode ir hoje também às 19 horas, da mesma forma, culto presencial. Que Deus abençoe, irmão, que essa semana seja especial para cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus.